Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que o Deus do Antigo Testamento seria diferente de Jesus, mas o que você chama de Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, pois Jeová e Jesus são uma mesma pessoa divina. Ele é o Deus Filho e forma com o Deus Pai e o Deus Espírito Santo o que nós costumamos chamar de Trindade. Quando você conhece a história da humanidade, o quanto o Senhor agiu em graça e paciência para com o homem, aí você começa a entender melhor as coisas. Uma criança poderia perguntar a seu pai policial: Papai, por que você me trata de modo tão diferente do modo como trata os bandidos? A resposta é que, nas ruas, ele é policial. Ele precisa ser duro no tratar com pessoas perigosas. Mas em casa, ele trata a filha como pai. Quando o homem caiu em pecado, ele perdeu o privilégio de viver no jardim do Éden, de ter comunhão com Deus. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Mas antes disso, Deus mostrou graça a eles, sacrificando um animal inocente para cobrir o seu pecado. O pecado do homem, um prenúncio do que Deus faria no futuro. E fez o Senhor Deus, ali esse Senhor Deus, no original é Jeová Elohim, fez o Senhor Deus, ou fez Jeová Elohim, a Adão e a sua mulher túnicas e peles e os vestiu. Gênesis 3, 21. Repare que no original a passagem traz Jeová Elohim, que é traduzido em Senhor Deus, na maioria das Bíblias em português. A passagem que fala dessa provisão da vestimenta de peles não diz no original apenas Jeová, mas Jeová Elohim. E nós sabemos que Elohim é o nome de Deus na criação, o mesmo que aparece no primeiro capítulo que diz: no princípio criou Elohim os céus e a terra, Gênesis 1, 1. Esse nome vai aparecer mais de 2.500 vezes no original hebraico, às vezes sozinho, isolado, outras vezes associado a outro nome, dependendo do contexto, como no caso que eu mostrei em Gênesis 3, 21. Enquanto Elohim é o nome composto por representar Pai, Filho e Espírito Santo, pois o singular seria Eloá, Jeová é o nome de Jesus, que é também Deus no seu relacionamento com o homem. Mas este versículo de Gênesis 3, 21 mostra que a amplitude da obra de Cristo seria muito maior do que o simples relacionamento de Jeová com seu povo. O sacrifício do animal, cuja pele cobriria a nudez de Adão e Eva, representava o sacrifício de Cristo, e estava sendo feito pelo próprio Deus, Jeová Elohim. E se você ler o versículo seguinte, verá que o mesmo termo, Jeová Elohim, o mesmo termo divino que indica pluralidade, é usado na passagem. Então disse o Senhor Deus, ou então disse Jeová Elohim: eis que o homem é como um de nós. Veja o plural aí. Como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, Jeová Elohim, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Gênesis 3, 22 a 23. Depois da queda, nós vemos Jeová tratando com os seres humanos fora do Éden, mas ainda deixando que vivessem em total liberdade, inclusive sem um governo ou um juiz para castigar os seus atos. É por isso que Caim, depois de matar seu irmão Abel, sai livre e ainda recebe uma graça do Senhor, para evitar que fosse morto por alguém. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente de Éden. Gênesis 4, de 10 a 16. Repare que não é o Senhor quem expulsa Caim da sua presença, mas é o próprio Caim quem diz: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. O Senhor tampouco lhe disse
que o seu pecado não poderia ser perdoado. Foi Caim quem disse. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Veja só. O Senhor insistia em tratar Caim com graça. Ele não queria graça, ele ia se esconder de Deus. E antes que você me pergunte com quem Caim se casou, lembre-se de que nós estamos falando de um período de liberdade para o homem recém-saído do Éden. E não havia restrições para que Caim se unisse a uma de suas irmãs, ou primas, ou parentes, para ter filhos. Sim, Adão e Eva tiveram mais filhos além de Caim e Abel. A palavra de Deus diz que foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas, Gênesis 5:4. O livro Guinness de Records registra que a mulher mais prolífica gerou 69 filhos, em 27 partos de gêmeos, trigêmeos e quadrigêmeos. Agora, uma mulher gerou 69 filhos no tempo de vida de uma mulher atual. Agora imagine do que Adão e Eva seriam capazes vivendo em perfeita saúde por algumas centenas de anos, não por uma vida no tempo de hoje. Aquele período de perfeita liberdade em que Deus deixou os seres humanos viverem do jeito que queriam, como se fosse um playground. Esse tempo de liberdade só iria servir para provar que o mundo nunca será um lugar maravilhoso se as pessoas forem livres para viver como bem entenderem. Deixado livre para fazer o que quisesse e sem consequências sérias para os seus atos, você logo encontra, na sequência, os homens procurando criar um mundo do jeito que eles gostariam que fosse, acrescentando à sua civilização arquitetura, poligamia, agronegócio, cultura, tecnologia, tudo para deixar o mundo mais confortável. Conheceu Caim, a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade. Caim edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque, e tomou Lameque para si 2 mulheres. Começa aqui a poligamia, como descendente de Caim. O nome de uma era Ada e o nome de outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. Gênesis 4, 17 a 22. As consequências dessa época em que o Senhor agiu com graça, com liberdade, deixando o homem livre num mundo que era o seu playground. As consequências disso podem ser vistas mais adiante no mesmo livro de Gênesis. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6, de 5 a 7. Então nós vemos o Senhor trazer sobre o mundo todo um dilúvio para passar uma borracha naquela civilização corrompida pelo pecado. Apenas uma família é salva, e não foi por falta de avisar os outros habitantes do mundo pré-diluviano. Porque pela revelação que nos é dada agora no Novo Testamento, nós sabemos que 120 anos se passaram depois do anúncio do dilúvio, e que nesse tempo Noé pregou insistentemente aos homens para que se salvassem na arca que Deus mandara construir. Veja a passagem do Novo Testamento. Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé pregoeiro da justiça, pregador da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 2 Pedro 2:5. Mas não foi só com palavras que Noé pregou, e nem mesmo apenas nesse período, porque o termo pregoeiro da justiça, que lhe é dado por Pedro em sua carta, pode muito bem mostrar que testemunhar de Deus e anunciar a justiça de Deus era uma atividade constante na longa vida que Noé teve. De Noé é dito que Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus.
Gênesis 6, 9. O projeto da arca que Deus deu a Noé não tinha direitos autorais. E é de espantar que no dia do dilúvio, tão insistentemente anunciado, não existisse uma frota de navios cheios de gente para habitar no novo mundo. Sim, todos eles escutaram os avisos. A arca estava sendo construída na frente deles, todos estavam vendo como era possível construir uma arca. Mas eles estavam por demais ocupados com as coisas desta vida para darem a devida atenção e acreditarem na palavra de Deus dita por Noé e também nas histórias contadas por Adão e Eva. Nenhum daqueles cujos espíritos se encontram hoje aprisionados, esses que morreram na época, no dilúvio, cujos espíritos estão hoje aprisionados no Hades, nenhum deles quis dar ouvidos à pregação do Espírito de Cristo que estava em Noé pregando para eles naquela ocasião. Veja a passagem. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Agora uma outra passagem que diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual Espírito também foi e pregou aos espíritos que agora estão em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade ou paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Isso está em Lucas 17, 26 a 27 e 1 Pedro 3, 18 a 20. Ou seja, a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Esperava o quê? Que aquelas pessoas todas atendessem a pregação de Noé, que era feita pelo Espírito de Cristo que estava em Noé pregando a eles. Mas eles não ouviram. Noé não conheceu pessoalmente Adão, porque Noé nasceu 100 e poucos anos depois da morte de Adão. Mas ele e os seus contemporâneos puderam receber informação de primeira mão ou de segunda mão, porque eles conversavam normalmente com pessoas que conviveram com Adão e Eva e ouviram da boca deles relatos sobre Deus, sobre o jardim do Éden, sobre a queda. Nos tempos de Noé viviam ainda Sete, Enoque, Cainá, Malaleel, Jared, Matusalém, Lameque, apenas para citar a geração piedosa de Sete, que começou a invocar o Senhor após a morte de Abel. E Enoque também estava nessa lista. Todos esses morreram antes do dilúvio, menos Enoque, que foi arrebatado sem passar pela morte. Então, quando Noé e sua família saíram da arca, além de acabar com o vegetarianismo pré-diluviano, porque até então as pessoas não comiam carne, o Senhor instituiu algo que não tinha existido até ali, que é o governo humano. O homem representando Deus na terra para julgar os seus semelhantes. Esta é a instituição que dá a homens o poder de julgar e condenar seus semelhantes, inclusive com pena de morte. Noé foi a primeira autoridade humana instituída por Deus. Como eu falei, até então, a terra era um playground, cada um fazia o que queria, não tinha um governo. Caim não foi condenado à morte por ser homicida, mas agora Deus dá um governo e o homicida tem que morrer. Certamente requerirei o vosso sangue, diz o Senhor a Noé. O sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requerirei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requerirei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Gênesis 9, de 5 a 6. Em tudo isso você percebe uma progressão. O homem cai em pecado, é deixado livre para viver como bem entender. A iniquidade se espalha até um nível insuportável. O Senhor avisa que vai colocar um ponto final na humanidade e vai recomeçar, dando a todos tempo de se arrependerem e correrem para o meio de salvação que Deus proporcionava. Tudo isso nesse período. Eu não sei qual era a população da Terra, mas certamente era bem maior do que os 8 seres humanos que foram salvos do juízo divino. Saia nas ruas e pergunte hoje, quem é que dá crédito aos avisos que Deus dá em sua palavra? Ninguém, quase ninguém. Pois é,
Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Lucas 17, 26 a 27. As providências tomadas por Deus depois do dilúvio, como a instituição do governo humano, se mostrariam também ineficazes. Não por falha divina, mas porque nada pode barrar a maldade humana. Ao longo da Bíblia, você verá Deus criando outros mecanismos de controle, chegando ao ponto de escolher uma amostragem da raça humana, um povo ao qual chamou de Israel. E Deus quis mostrar que até mesmo separando essa amostra dos outros e dando a esse povo privilégios que os outros não tinham, guardando esse povo com leis, com regras, o ser humano mostraria ser uma completa ruína e chegaria ao ponto de condenar à morte o próprio Filho de Deus. Se você já leu os últimos capítulos dos Evangelhos, você vai saber qual foi o povo que condenou o Filho de Deus à morte. O mesmo Jeová que os libertou do Egito, onde eram escravos, que lhes dava regularmente o maná nos 40 anos em que peregrinaram no deserto, que não deixava que as suas vestes se estragassem. O mesmo Jeová que os introduziu na terra prometida e procedeu toda uma campanha profilática na terra prometida para impedir que a maldade e a idolatria dos povos daquela terra contaminasse o seu povo Israel. E o que esse Israel fez? Condenou Jeová à morte, na pessoa de Jesus. Na medicina, quando um surto de doenças, como o ebola, por exemplo, acontece, a primeira providência é isolar os doentes, colocá-los em quarentena. Agora imagine uma doença que fosse incurável e transformasse as pessoas em zumbis. Esses zumbis que nós vemos nos filmes de terror. O que fazer com essas pessoas? Sendo Deus o Criador dos seres humanos, Ele tem total direito sobre as suas vidas, sobre a vida humana. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. 1 Samuel 2,6. Acaso não teria Deus, então, o direito de fazer o que Ele achasse melhor com a humanidade que Ele mesmo criou? Claro que tem. Não tem o oleiro poder sobre o barro? Pergunta Paulo em Romanos 9, 21. Talvez ajude você a entender como Deus se sente quando vê os seres humanos, se nós adotarmos a perspectiva de Deus. Existem alguns óculos que foram inventados para pessoas que sofrem de acromatopsia, que é a incapacidade de enxergar cores. Para essas pessoas o mundo é preto e branco. Mas quando elas colocam os óculos pela primeira vez, elas até choram de emoção. E dizem, foi isso tudo que eu perdi? Você encontra vídeos na internet mostrando as pessoas colocando pela primeira vez esses óculos que permitem que elas vejam cores pela primeira vez. E a reação é magnífica. Agora imagine que existissem óculos que nos permitissem enxergar as pessoas como Deus as vê, como Deus as enxerga. Dominadas pelo pecado, arruinadas, irremediáveis em todos os aspectos. Nós então passaríamos a olhar em volta e ver zumbis ao nosso redor. E faríamos de tudo para fugir deles, ou talvez até exterminá-los, como nos filmes aí de zumbis. Esses filmes que os caras saem, os mocinhos, né? Saem matando zumbis pela rua e todo mundo acha normal isso, porque afinal são zumbis. Nós enxergaríamos com óculos assim, nós enxergaríamos nesses seres zumbis, nesses pecadores, seres ameaçadores. Que a qualquer momento podem entrar numa escola, num aeroporto, numa igreja e explodir ou fuzilar dezenas de pessoas. É isso que nós veríamos se tivéssemos óculos de Deus. Sabe o que aconteceria se de repente todos os seres humanos enxergassem a humanidade como Deus a enxerga? Walking Dead, aquele seriado famoso de zumbis. Nós seríamos extintos em questão de horas. Por quê? Porque o mundo se transformaria numa carnificina de homicídios e suicídios. E até o último ser humano que iria se matar quando ele olhasse no espelho e ele visse como ele realmente é aos olhos de Deus. Tem um canal, o canal Nat Geo, onde tem um seriado que chama Mars, ou Marte, e é um misto de documentário e ficção mostrando a conquista de Marte. Na primeira temporada, o seriado misturava entrevistas reais do mundo atual com cientistas e um drama ficcional passado no futuro, algumas dezenas de anos à frente, mostrando os primeiros colonizadores do planeta vermelho, de Marte, e a sua luta pela sobrevivência num planeta hostil e tudo mais.
Mas a segunda temporada já começa com Marte, alguns anos depois da primeira temporada, começa mostrando Marte já bastante colonizada. Mas não apenas por cientistas, os primeiros que chegaram ali, das primeiras expedições, buscando conhecimento, a ciência e tudo mais. Não. Agora, empresas privadas foram para Marte, cada uma querendo levar vantagem em tudo, né? Como diz a lei de Gerson. Cada uma fez o seu foguete e foi para lá, para explorar os minérios, as riquezas de Marte. Então, na segunda temporada, continuando com o estilo da série, que vai alternando entrevistas e cenas do mundo real com o drama da ficção e a colonização de Marte, você vê que eles vão comparando, os autores da série, vão comparando a colonização de Marte com as sangrentas conquistas do Velho Oeste, da busca do ouro no Alasca, do petróleo no Ártico e de outras grandes buscas de riquezas na história terrestre, onde o homem mata um ao outro para conseguir o seu quinhão. O homem não evoluiu nem um pouco e nunca irá evoluir. E Marte vai ser uma terra só num outro endereço, com todos os problemas que existem aqui. Eu estou pintando esse quadro de filme apocalíptico para a humanidade. Eu estou pintando esse quadro bem no estilo de contaminação geral de zumbis, para dar a você uma leve ideia de como Deus tem sido gracioso na sua forma de lidar com a humanidade ao longo das eras. Não só agora, mas desde o começo, desde Caim, que não foi morto imediatamente por Deus quando matou seu próprio irmão. A sua pergunta não deveria ter sido por que Deus era tão cruel no Antigo Testamento, que mandava matar populações inteiras. A sua pergunta devia ser assim: por que Deus não zerou o placar outras vezes mais, o placar da humanidade, como ele fez no dilúvio? Por que Deus não exterminou o ser humano tantas vezes repetidas? Por que ele aguentou todo esse tempo? Então essa é a pergunta que você deveria fazer. E a resposta é porque, depois de não deixar dúvidas de que toda a raça humana estava contaminada e sem condições de cura, Deus decidiu começar tudo de novo. Não com o velho homem, descendente de Adão, numa nova terra ou num novo planeta, em Marte. Ele decidiu começar de novo com uma nova criação, a partir de um protótipo, que é Cristo ressuscitado. Mas para isso, Deus precisou antes fazer o que nós fazemos com um lote de alimentos contaminados com salmonela ou com um plantel de vacas loucas. O que nós fazemos? Incineramos tudo. E Deus então decidiu incinerar todos os seres humanos. Bem, não foi exatamente assim que ele fez, mas ele escolheu um homem, o seu filho, no qual ele lançou toda a culpa dos outros homens e levou-o até a cruz. E na cruz Jesus foi feito holocausto. Holocausto significa incinerar, por fogo, pelo juízo de Deus. Em nosso lugar, ele foi ali incinerado, por assim dizer, debaixo do juízo de Deus, depois de ter sido feito pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. E você que está me ouvindo, vai fazer o que com isso agora? Vai continuar casando-se, dando-se em casamento, fazendo isso, vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse sido avisado de que Deus, num determinado momento, irá julgar o mundo com fogo dessa vez. E se isso não chegar no seu tempo de vida, você antes disso terá que se encontrar com Deus, se morrer antes. E aí? Que resposta você vai dar ao amor de Deus que proveu a arca, que é Jesus, na qual você poderia ser salvo? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.